Fala galera, meu nome é Rafael e eu criei este canal para compartilhar conhecimento e ajudar a preparar os meus alunos e outras pessoas para o vestibular e para concursos. Se você veio de alguma recomendação externa do YouTube, se inscreva no canal, ative o sininho para ser avisado de novos vídeos e dê um joinha para fortalecer. Esta é a aula 2 de Eletrostática, uma subdivisão da matéria eletricidade, também conhecida como Física 3. Caso queira assistir à aula anterior, o link está na descrição desse vídeo. Vamos nessa! A eletrostática possui dois princípios, o princípio da atração e repulsão e o princípio da conservação de carga. O princípio da atração e repulsão define que duas cargas elétricas positivas tendem a repelir-se através de uma força elétrica que atua sobre elas. Este mesmo princípio também vale caso sejam duas cargas elétricas negativas. As cargas tendem a repelir-se. Entretanto, se houver uma carga negativa e outra positiva, as cargas irão atrair-se através da atuação da mesma força elétrica. Ou seja, opostos se atraem e iguais se repelem. Imagine dois corpos pontiformes, com carga Q1 e Q2 respectivamente. Estes corpos encontram distantes entre si, a uma distância d, e estão localizados no vácuo. Para calcular a força elétrica que atua sobre cada um dos corpos, utilizamos a fórmula Fe é igual a K vezes Q1 vezes Q2 sobre d ao quadrado, onde Fe é a força elétrica, K é a constante eletrostática, que no vácuo vale 9 vezes 10 a 9, Q1 é a carga do corpo 1, Q2 é a carga do corpo 2 e d é a distância entre os corpos. O segundo princípio, o princípio da conservação de carga, é um dos mais importantes da física. Determina que em um sistema eletricamente isolado, a soma algébrica das cargas positivas e negativas é constante. Por exemplo, imagine um sistema S1, com dois corpos com carga Q1 e Q2 respectivamente. Imagine que após algum tempo, houve interação entre as cargas dos dois corpos, e agora eles possuem cargas Q1' e Q2' respectivamente, com valores diferentes das cargas originais. O princípio da conservação de carga determina que se o sistema S1 for isolado eletricamente, Q1 mais Q2 é igual a Q1' mais Q2', que é igual a uma constante. Existem dois tipos de materiais classificados em relação à eletricidade, os condutores e os isolantes. Mas o que são condutores e o que são isolantes? Condutores são materiais que possuem facilidade em desprender elétrons, possibilitando o espalhamento das cargas elétricas, por exemplo, metais e grafite. Os isolantes, por sua vez, têm dificuldade em desprender seus elétrons das últimas camadas, dificultando a condução das cargas elétricas. Como já vimos, um corpo neutro pode ser carregado eletricamente através de alguns processos que estudaremos a seguir. O primeiro deles é o atrito. Imagine um corpo com carga Q1 igual a zero. Imagine um segundo corpo com carga Q2. Ao atritar os dois corpos, haverá troca de cargas elétricas entre eles. E ao final do processo, o corpo 1 estará com carga Q1' diferente de zero, e o corpo 2 estará com uma carga Q2', diferente de sua carga inicial. Este processo de eletrização pode ser observado através de simples experimentos, como o do pente que ao atritar-se com o cabelo,
torna-se carregado eletricamente, passando a atrair o papel picado. O segundo processo de eletrização é o processo contato. Imagine um corpo Q1 carregado negativamente e um corpo Q2 com carga igual a zero. Ao colocarmos os dois corpos em contato, após algum tempo, parte da carga negativa do corpo 1 fluirá para o corpo 2, fazendo com que esse corpo também fique carregado eletricamente. Ao final desse processo de eletrização, o sinal das cargas nos corpos será sempre igual, isto é, os dois corpos ficarão negativos, ou em outro caso, os dois corpos ficarão positivos. O terceiro processo de eletrização é o por indução eletrostática. Imagine um corpo 1 com carga elétrica negativa Q1 e um segundo corpo com carga elétrica neutra Q2. Se aproximarmos o corpo 1 do corpo 2, as cargas negativas do corpo 1 irão repelir as cargas negativas do corpo 2 e atrair as cargas positivas, ficando o corpo 2 com as cargas distribuídas da forma que está demonstrada no vídeo. Se conectarmos o corpo 2 a um fio à terra ou a um outro condutor elétrico, as cargas negativas do corpo 2 irão se afastar do corpo 1 o máximo possível, utilizando o fio para isso. Se eu cortar o fio em sequência, o corpo 2 ficará com menos cargas negativas que antes, se tornando então um corpo carregado positivamente, com sua carga Q2' maior que zero. Vamos realizar então alguns exercícios de exemplo. Represente a força elétrica em cada um dos corpos a seguir. Acertou quem disse que a força elétrica afastará esses dois corpos, pois ambos são positivos e, como já vimos, as cargas iguais se repelem. Nesse segundo caso, também acertou quem disse que os corpos irão se repelir, pois as cargas são iguais. Nesse caso, acertou quem disse que a força elétrica aproximará os dois corpos, pois as cargas são diferentes e se atraem. Exemplo 2. Determine a força de repulsão entre duas cargas iguais a 1 coulomb que se encontram no vácuo distanciadas em 1 metro. Dado K é igual a 9 vezes 10 a 9 Nm² por coulomb ao quadrado. A primeira coisa em exercícios de física é sempre escrevermos o que já sabemos na questão. Fe é o que nós queremos conhecer. A carga do corpo 1 é igual a 1 coulomb. A carga do corpo 2 é igual a 1 coulomb. A distância entre os corpos é de 1 metro. E a constante eletrostática é igual a 9 vezes 10 a 9 Nm² por coulomb ao quadrado. Qual a fórmula nós iremos utilizar? Acertou quem disse Fe é igual a K vezes Q1 vezes Q2 sobre D ao quadrado. Substituindo na fórmula, temos que 9 vezes 10 a 9 vezes 1 vezes 1 dividido por 1 ao quadrado é igual à força elétrica. A força elétrica, então, é igual a 9 vezes 10 a 9 newtons. Esta foi a nossa aula 2 de eletrostática. Se você gostou, inscreva-se no canal, dê um joinha, ative o sininho e comente com dúvidas e sugestões de tema. Um grande abraço e bons estudos!